Oi pessoal que me assiste, tudo bem? Mais um vídeo gravando, né? Hoje eu vou contar um pouquinho do que foi a minha vida profissional no aeroporto, que eu trabalhei quase 10 anos lá. Eu trabalhei no aeroporto de Cumbica, Guarulhos, e um ano em Congonhas, São Paulo. Foi o seguinte, quando eu sempre quis morar, eu morava em Guarulhos, eu sempre quis trabalhar no aeroporto de Cumbica. E, então é o seguinte, quando ele inaugurou, eu sempre ia lá passear, aquele velho passeio, né? E eu sempre falava, isso foi em 1985, né? 1900 e Guaraná com rolha. E eu sempre falava que eu ia trabalhar lá, ia trabalhar. E em 1987 eu consegui, eu trabalhei no RA, que era restaurante e anexo, que era o que fornece a comida do aeroporto. Eu trabalhava no escritório, eu era o famoso auxiliar de escritório, né? Era tipo contabilidade, né? Mas eu não me adaptei muito não, fiquei pouquíssimo tempo. Se eu fiquei lá alguns meses, foram muitos. Mas aí assim, depois quando eu voltei mesmo, quase 10 anos depois, que foi em 1996, janeiro. Mas assim, é muito engraçado, porque eu fiz o curso de comissário de voo, comissário de bordo, e eu sempre quis voar, né? Sempre quis estar dentro do aeroporto. E aí, assim, uma amiga minha trabalhava lá no aeroporto, isso em 1995. E ela falou para mim que uma companhia aérea estava contratando, que no caso era Aerolíneas Argentinas, que aliás eu adoro a Argentina, gosto muito, fui para Buenos Aires já, mas essa é outra história. Então é o seguinte, eu levei o currículo lá na Aerolíneas Argentinas. Na verdade eu não levei o currículo, entreguei para ela e ela entregou. Então assim, eu estava crente que a Aerolíneas Argentinas ia me chamar. E aí assim, isso foi mais ou menos em começo de novembro ou começo de dezembro de 1995. E no final de dezembro me chamaram. Eu fiquei muito contente, eu falei, finalmente eu vou voar, né? E vou voar nas aerolíneas argentinas, vou para a Argentina, um país que eu sempre gostei, geograficamente, né? Então, só quando eu cheguei lá, onde que era para fazer o teste, eu vi assim um pessoal vestido, nada contra, porque eu já trabalhei nisso, com macacão assim como se fosse aqueles que mantêm aeronaves, né? A manutenção de aeronaves, o pessoal um pouco mais simples, o pessoal que trabalha em pista. Eu falei, deve ser aqui, porque é aqui que é o endereço. Eu fiquei lá. E aí, para surpresa minha, era para trabalhar na Aerolíneas Argentinas, sim, mas não era para trabalhar como comissário. Era para trabalhar no check-in, né, que era onde faz o embarque e o desembarque dos passageiros. Só que não era Aerolíneas Argentinas, porque eles não contratam o staff, no caso, só gerência, né? Gerência e diretores, que é Aerolíneas, o resto era terceirizado, que é o famoso handling, né? Então assim, a empresa era SATA, eu acho que é Serviços Aeroportuários, não, eu não sei o que significa SATA agora, porque eu não lembro mais. É o seguinte, tá, eu fui trabalhar na SATA e fiquei um mês trabalhando, fazendo um serviço, prestando serviço para outras companhias, né? Então cheguei a trabalhar para uma companhia chamada BWIA, eu acho, era de Trinidad e Tobago, né? Muito legal, foi uma experiência muito legal, era tudo manual, não tinha sistema, o avião era pequeno, mas assim foi muito legal. Fiz amizade com o pessoal muito legal do Caribe, ganhei um souvenir que era uma nota, o dinheiro dele, do dólar caribenho. E aí também prestei serviço para South African Airways, para Korean Airlines, até que finalmente me colocaram na Aerolíneas Argentinas. Aí fui fazer o check-in, fui fazer o embarque, fui fazer desembarque, né? Que foi muito legal essa experiência, né? Então assim, trabalhando com aerolíneas argentinas, no caso com a SATA,
a gente não tinha passagens aéreas. A SATA depois começou a fornecer, depois de um ano que o funcionário estava trabalhando, aí tinha o tal do ID 90, nunca era ID 100, ID no caso era uma permissão que você tinha, 90 porque você tinha 90% de desconto, você pagava só 10%, né, que era a taxa de embarque, essas coisas, né, e você poderia voar a qualquer lugar dentro do Brasil. Então assim, depois de um ano de férias, na verdade foi depois de 3 anos, porque a gente nunca tinha folga e férias, você sempre estava afundado em dívidas, né? Mas nesse meio tempo, eu tirei o visto americano, né? Porque o visto americano eu fui negado 2 vezes, gente, 2 vezes. Naquela época que você pegava fila, ficava dormindo ao relento à noite, dormi 2 noites ao relento para poder pegar lugar. Hoje você liga, você agenda, eu acho que é assim que é hoje em dia, né? Porque eu não fiz ainda. Então assim, o visto que eu peguei foi de 10 anos, mas eu fui recusado 2 vezes. E aí quando eu estava trabalhando na Aerolíneas Argentinas, um amigo meu, que é o Mike, o Marco José do Carmo, se ele tiver ouvindo esse vídeo, eu agradeço muito a você, cara. Você me disse assim, vai vestido de uniforme, vai todo engravatado, coloca uma caneta no bolso, faz cara de paisagem, que você consegue esse visto americano sem uma entrevista. Eu consegui, eu fui para uma entrevista, mas eu consegui. Então assim, Mike, você foi muito legal, tá? Então esse vídeo para você aí. Hoje ele mora na Suíça, né? Não sei se eu posso falar, dar o endereço dele, né? Ele vai me matar. Então é o seguinte, aí eu consegui esse visto americano, né? E aí de férias eu viajei para Inglaterra, para Londres, mas isso foi bem depois, mas eu consegui o visto americano logo assim, no primeiro ano que eu saí de férias eu já peguei esse visto e fui estudar em Londres. Tá? Então eu fiquei, na verdade, de férias, que eu juntei algumas folgas, deu um mês, alguma coisa, mas deu um mês, assim, né? De estudo. Então eu fui estudar em Londres, mas já tinha tirado o visto americano, que me deram por 10 anos, então ficou legal. Eu falei, deixa eu garantir, porque se eu for demitido agora, eu já tenho esse visto. E aí eu fui para Londres, fui estudar em Londres, então assim, eu aproveitei muito essa parte, tá? Então assim, para aqueles que estão assistindo o vídeo agora, falando assim, mas você fala inglês, né? Porque eu sou o teacher, né? Eu sou o teacher de inglês, né? English. E as pessoas falam, mas você fala inglês desde pequeno. Eu tive uma facilidade, porque eu já gostava do idioma, tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas férias foram para estudar, né? Tudo bem que você está em outro país, tudo é turismo, tudo você está no oba-oba, né? Mas assim, eu fui para estudar, então eu fiz uma immersion, né? Em inglês. E eu gostei muito, né? Eu poderia até ter ficado lá, me deu muita vontade de abandonar o emprego e ficar lá. Mas assim, era muita sacanagem, né? O emprego tava legal, tudo. Na época eu não achava legal não, mas hoje eu achava legal. Hoje eu acho legal, olhando para trás, né? Então é aquela velha história, eu era feliz e não sabia. Mas assim, trabalhar no aeroporto é um pouquinho estressante. Isso, eu trabalhei em Aerolíneas Argentinas, né, SATA, Aerolíneas Argentinas, de janeiro de 1996 até abril de 1999. Aí, em 1999 até 2000, eu trabalhei na VASP, só que foi em Congonhas, que foi graças a uma outra amiga minha, a Ana Paula, que se estiver assistindo agora, que ela mora na Alemanha, que me perdoe, esqueci o nome da cidade, mas eu também, se eu soubesse eu não poderia falar, porque eu vou entregar e ela pode ficar brava comigo, nervosa. Ela me colocou lá dentro. Então assim, eu agradeço muito ela. Assim, não é que ela me colocou, gente, ela me indicou, né? Porque eu acho que eu tenho um certo talento, né? Meu currículo era bom, ela só me indicou, né? Mas eu fui trabalhar na VASP, uma empresa que eu queria muito voar. E a promessa, de novo, era de voar. Porque eu queria, alçar voos. E aí fiquei só na promessa, né? Fiquei quase um ano, na verdade, lá, né?
A história da VASP é um pouquinho chata, mas eu não vou falar a parte chata, eu vou falar a parte legal. Porque a VASP, quando ela era legal, ela era legal. Né? Então, assim, em Congonhas, era um pouquinho longe da minha casa, eu tinha que dirigir até lá, dava quase 1 hora de direção, né, dirigindo. Mas era muito legal. Logo nas primeiras semanas já mandaram a gente para o Rio de Janeiro, conhecer o aeroporto. Então, assim, é muito legal quando você entra numa empresa e eles te mandam, assim, viajar, sabe? O negócio era viajar. Então, assim, a gente foi para o Rio de Janeiro várias vezes, você tinha que prestar serviço. Alguns amigos meus foram para São Paulo para Manaus fazer check-in, porque não tinha pessoal lá. Eu não consegui ir lá, né? Então, mas assim, isso foi de 1999 a 2000. De 2000, de começo de 2000 até o final de 2000, um ano, eu entrei na Ogden, que era uma outra prestadora de serviço, e eu fui trabalhar para a Delta Airlines. Então, assim, a Delta Airlines é americana, é a empresa americana que voa para, em português a gente fala Atlanta, né? Só que os americanos falam Alana, né? Alana. Então eles não falam esse T, Atlanta, que a gente fala Atlântico, né? Alana, vamos voar para Alana. Era muito engraçado. Então, assim, eu fiquei nesse um ano trabalhando na Delta Airlines. Eu fazia o setor de bagagem extraviada. Eu não fazia o check-in, eu não fazia embarque. Então, eu só cuidava do setor de bagagem extraviada. Então, assim, eu fiquei muito no escritório, fiquei muito preso, mas atendia o voo, né? Se tivesse que ir lá, eu estava lá. Mas era muito legal, porque eu trabalhei na alfândega, né? No Customs, ou na aduana, em espanhol. Então, assim, foi muito legal, vi muita coisa estranha naquela aduana, naquela alfândega. Uma vez, tinha uma caixa enorme, assim, o federal da alfândega interfonou para o meu setor, né? E falou assim: Marcos, o que é essa caixa aqui? Você poderia ver pra gente? Gente, é uma caixa gigantesca, assim. Ela devia ter uns 4 metros de altura por uns 4 ou 5 de largura. Quando a gente abriu a caixa assim, vocês não imaginam o que saiu dali dentro. Não saiu andando, mas estava na cabeça, assim, era um alce empalhado, né? E assim, eu sei que não é ecologicamente correto, mas eu gostaria muito de ter aquele alce da minha casa. Se eu tivesse uma lareira, ele estaria atrás. Não é legal, tá? Eu só estou falando que na época foi muito impacto. Então, assim, já vi muita coisa errada, bagagem extraviada. Nossa, mas extraviava muito, sabe? Então, assim, eu era muito requisitado nessa parte para cuidar das bagagens. Então do começo de 2000 até o final de 2000, do ano 2000 eu estou falando, eu trabalhei na Delta Airlines, né? Aí em 2001, até o final, eu trabalhei na KLM, que é uma empresa holandesa. Essa foi a última empresa que eu trabalhei. Então, assim, foi uma empresa muito legal. As pessoas chegavam em mim falando holandês, né, o Dutch. Eles acham que eu tenho cara de holandês. Bom, meu pai falava que o meu bisavô ou tataravô era holandês, ele nasceu em Pernambuco, falava isso. Então é o seguinte, a KLM foi uma empresa muito legal nessa parte de viagem. A parte de trabalho eu não vou falar muito não, porque assim, não foi muito legal para mim. Profissionalmente não foi legal. Mas assim, a parte de viagens foi legal, assim, né? Eles mandam a gente fazer por exemplo, você vai tirar a foto do seu crachá, você tem que ir para Amsterdã. Você vai pegar o uniforme, você tem que ir para Amsterdã. Tudo que você vai fazer, você tem que ir para Amsterdã. Então eu vou trazer uma coisa que ficou comigo aqui da KLM. Aguarda. Continuando o vídeo, pessoal. Então assim, eu quis mostrar para vocês. Isso daqui é um sobretudo que a gente usava no inverno, né? É da KLM. Não sei se vocês conseguem ver aqui. KLM, tá? Eu não sei o nome em holandês, mas quer dizer Royal Dutch Airlines, tá? Que é a companhia aérea real da Holanda. É oficial, como era a Varig no Brasil antigamente, e American Airlines nos Estados Unidos e British Airways na Inglaterra, né? Então, para esse vídeo não se estender muito, a história mais engraçada que eu teve comigo
foi que é o seguinte, a gente só vai pegar o uniforme, crachá, essas coisas, depois de uns meses lá, né? Porque tudo lá é provisório. Então, quando eu tive que pegar o meu crachá, você tem que ir para Amsterdã. Só que, assim, você pega um certo tempo para você poder ir para Amsterdã, porque tem um custo, né? Eles têm que mandar você pagar o hotel. E aí coincidiu que nesse dia fatídico, um domingo, um passageiro chegou de Amsterdã meio alterado. E ele teve um problema a bordo, ele deu o famoso, assim, eu acho que ele estava drogado, né? Porque Amsterdã tem muita facilidade com essas coisas de drogas, que é tudo facilitado. E ele teve um problema lá e a Polícia Federal barrou ele. E ele tinha que voltar imediatamente para Amsterdã no mesmo voo. Só que o voo foi embora e ele não pôde ficar. Então ele ficou no aeroporto, né? Tipo, preso na sala de trânsito. E no outro dia tinha que um funcionário de check-in, do chão, né, que a gente fala do ground staff, para acompanhá-lo. E aí o meu chefe sabia que eu era novo lá, tinha 2 meses. Ele foi perguntando para todos os funcionários que já tinham mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Então eu fui falando os nomes aleatórios, vamos supor. Cláudia, você pode acompanhar o passageiro até Amsterdã? Cláudia disse que não, tinha faculdade. Gabriel, você pode acompanhar o passageiro amanhã para Amsterdã porque precisa de um funcionário? Não, porque tem um problema tal. Gente, ele falou o nome de quase 10 pessoas que estavam trabalhando. Eu era o último, porque eu estava lá há pouco tempo. Aí, para ele não ficar chato, ele falou assim: Marcos, você pode acompanhar o passageiro? Eu falei: posso. De cara, porque era a minha chance de ir para Amsterdã, nunca tinha ido, né? Aliás, eu não gostei muito não, Amsterdã é muito marrom. Mas enfim, eu fui, tá? Fui escortando esse passageiro, e todo mundo falou: e o passageiro vai te cacetar dentro do voo, esse passageiro, ele deu problema, ele vai pegar você, vai bater, ele tem 2 metros de altura. Eu falei: caramba, e agora? Onde que eu entrei nessa? Enfim, quando eu vi o passageiro, pessoal, não é discriminando nem falando mal. Alguém lembra daquele Carlos Moreno que fazia o comercial da Bombril? Era muito parecido com ele, mirradinho, magrinho. E, enfim, era um cara assim, tranquilinho. Só que se ele tivesse tomado uma droga, ele ia, tipo, fazer problema no avião. Então, assim, a gente embarcou de primeira classe. Né? Na verdade, não era primeira, é executiva, né? E aí o comandante algemou esse passageiro, colocou uma toalha em cima, nós embarcamos, eu tive que ficar com ele o tempo inteiro, né, porque eu tive que dar quase comida na boca. Na verdade eu até dei comida na boca, só que ele não podia saber que eu era um funcionário de terra e nem que eu era brasileiro. Então, com essa cara aqui, né, eu passei bem. Ele achou que eu fosse holandês, só que se ele falasse comigo eu não ia falar com ele, então eu tinha que ficar tipo brabo, cara de brabo, com essa voz que Deus me deu. Já pensou? Se tivesse falado alguma coisa. Então, assim, cara de brabo, para ele não ficar perguntando nada. E aí eu falei inglês com ele falou inglês comigo também. Mas ele não podia saber que eu era de terra, ele tinha que achar que eu era até da polícia. Imagina. Mas eu fui de uniforme e tudo, né? Foi bem legal. Então, assim, eu lembro a hora que ele falou: eu preciso ir ao banheiro. Só que o banheiro ele não podia fechar a porta, porque se ele fechasse a porta era a chance dele de fazer alguma coisa, de destruir alguma coisa. Aí eu pus o pé assim na porta, falei: você deixa essa P dessa porta aberta, né? Falando em inglês, né? E aí ele ficou assustado, só que ele falou: eu não consigo abrir o zíper, não consigo abrir o zíper. Aí, cara, eu tive que abrir o zíper do cara. Mas tudo bem, abri, falei: deixa aí, deixa eu ver. Vocês estão rindo, eu aposto que vocês estão rindo muito com esse vídeo. E é isso que eu quero, que dê o joinha lá. A história não acabou ainda, dê o joinha, compartilha, tá? Porque essa história é legal. Mas o mais legal foi que, assim, quando eu cheguei lá em Amsterdã, eu tive que entregá-lo. A Polícia Federal já estava esperando lá, a Polícia Federal da Holanda, né, de Amsterdã, esperando ele, porque falaram que eu estava acompanhando, então eu entreguei. Do momento que eu entreguei esse passageiro, eu estava free, livre para fazer o que eu quiser.
E o aeroporto, que era o meu gerente, que é a KLM, tinha me dado $200 em dinheiro para eu gastar. Eu tinha estadia no hotel de 4 estrelas, eu acho que era dentro do aeroporto. E eu aproveitava para pegar uniforme, tirar foto, para fazer crachá, essas coisas. Mas assim, então eu tinha 2 dias de folga. Então eu fiquei 2 dias em Amsterdã, pessoal. Eu tinha acabado de chegar na companhia. Quem ia para Amsterdã que já tinha mais de 6 meses ou 1 ano. E eu fui. Então essa história é legal, porque assim, como eu sou professor de inglês, isso tudo conta como experiência. Eu não falo holandês, mas assim, o inglês era usado o tempo todo no aeroporto, né? Não na KLM, assim, mas na Aerolíneas Argentinas, as pessoas falavam que falavam inglês, mas não falavam nada. Então toda vez que tinha alguém para falar inglês, me empurrava. Então assim, quando você tiver a oportunidade de falar inglês, vai lá e fala, entendeu? Não tenha vergonha. Mesmo que você falar errado, vai, fala. Então você tem que ter essa fluência, porque às vezes a gente não tem a fluência, né? Bom, mas esse vídeo já está se estendendo muito, já está com mais de 20 minutos. Eu espero que tenha gostado. Eu vou contar mais histórias do aeroporto, porque olha, aeroporto tem história pra caramba, tá? Então quem gostou, dê lá o like. Mas tem que pôr assim, ó, gostei, dá o like, tá? Faz comentário, me manda sugestões. Mas eu tenho muito mais histórias de aeroporto, histórias da minha vida, e eu vou dar mais aulas de inglês nos outros vídeos, tá bom? Obrigado, é isso. Até!